E aí, galera, beleza? Como é que você tá, bando de noob? Como é que vocês estão? Olha só, a gente aqui, se você prestar atenção, a gente continua na branch que a gente criou. Vamos dar um Ctrl L, git status, e ele vai dizer que a gente está na branch criada, né? Então vamos mudar? Vamos voltar lá para master, git checkout master. E aí ele vai dizer, sua branch está atrás da origin master em duas submissões e pode ser avançado. Ou seja, eu vou utilizar agora o git pull para atualizar a branch principal no meu computador, tá certo? A minha branch principal já está atualizada no meu repositório remoto, no meu repositório online, lá no GitHub. Porém, aqui no nosso computador, ela ainda está somente com uma linha, ou seja, a sua forma original, e não tem a nossa nova ferramenta que a gente implementou. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só tem uma linha, tá bom? Então, ele aqui está falando, ó, tem duas mudanças que a gente precisa baixar no nosso computador. Então a gente vai lá no terminal, git pull origin master. Nós vamos puxar toda a atualização de uma origem chamada master, a branch master. Então a gente aperta o enter e aí ele vai mostrar aqui que foram baixadas três atualizações, uma remoção de linha e duas inserções. Beleza? Tá aqui, ó, uma remoção de linha e duas inserções. Então vamos ver aqui, ó, git status. A gente permanece na branch master, certo? E no nosso arquivo agora, a nossa branch master está as duas linhas. Legal. Então nossa branch agora ela está atualizada na nossa máquina também. Vamos criar uma nova branch, git branch, né? Eu vou fazer de um modelo diferente agora. Vamos criar uma nova feature barra DA de Diego Araújo 02, criando um conflito. Então se agora a gente fizer git branch "-l", que é para listar, ele vai mostrar todas as branches do nosso computador. Git checkout feature, criando um conflito, ele mostra que a gente mudou para a nossa branch. O que acontece? A nossa branch está atualizada com a master. Se acaso eu tivesse criado uma branch e ela não estivesse atualizada ainda, nós iríamos precisar fazer o git merge para que a nossa branch nova esteja atualizada com a branch master. A gente vai dar um exemplo, né? Então o que eu quero criar aqui, eu vou apagar essa frase, né? E vou colocar, agora estamos na quarta aula. Ok? Vai ficar amarelinho, você salva. Vamos lá no git status. Olha só, a mesma coisa que a gente viu da outra vez. Vamos usar git add ponto ou git commit -am e a mensagem, certo? Então a gente git commit -m. Vamos lá. Criando um conflito. Ok. Então aqui a gente tem, né, a nossa branch criando um conflito já com o pacote preparado. Então a gente vai empurrar, né, git push origin para nossa branch feature, criando um conflito. E aí você faz aquele mesmo esquema de inserção dos dados e ele vai enviar para lá. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui e ele já nos informa, né? Então vamos fazer um pull request. Ele diz que está apto para fazer um mesh. Então eu crio o pull request e aqui ele diz que não há conflitos. Até aí tudo bem, beleza?
Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer git checkout master, vamos voltar para a branch master e vamos criar uma nova branch, -b, feature 3, criando um conflito mesmo. E aí a gente está na nova branch, certo? Vamos voltar lá e aqui está na branch, né? Então eu vou apagar essa frase e vou colocar: eu criei o caos. Vamos lá, git status, certo? Tem lá a coisa para ser enviado arquivo. Git commit -am. Será que criei conflito? Vou colocar a interrogação não, porque eu não sei se vai. E agora a gente dá um git push origin a feature, né? Criando um conflito mesmo. Diego Chacan e a senha. E aí ele vai ser enviado. Beleza? Olha, se a gente voltar aqui no curso Git, né? O que era para a gente ter feito? A gente ter aceitado o merge, certo? Só que a gente não vai aceitar esse merge, a gente vai aceitar o outro merge. Então, vamos dar uma olhada para ver como é que fica. Ele está dizendo aqui que o pull request, né, a minha solicitação para que seja feito um merge está apta, certo? Vai checar se há algum conflito e não houve, então eu vou enviar. Ok, eu fiz o merge agora eu vou fazer de verdade. Fiz o merge, beleza? E aí, olha só que interessante. A nossa branch master, ela agora tem eu criei o caos. Ela era para ter essa frase aqui da branch criando um conflito. Agora estamos na quarta aula. Vamos ver como é que ficou esse pull request. É só você vir clicar aqui, ó, criando um conflito. Vamos abrir. E ele vai ver se tem um conflito. Olha só que legal, cara. Tem um conflito aqui em TXT. Eu posso clicar aqui e resolver o conflito. E ele vai me dizer qual é. Porque assim, tinha uma frase aqui e eu apaguei uma frase e coloquei essa. Agora estamos na quarta aula. E aí, o que eu fiz? Eu aceitei um pull request à frente que também apagava a mesma linha, só que eu inseri outra frase. E agora, qual frase a gente vai adicionar? Essa primeira ou essa segunda? Vamos lá. E eu quero mostrar aqui no Visual Studio Code, né, como a gente pode resolver isso. Então, a gente vai git checkout master, vamos para a branch master, e aí a gente vai fazer o git pull origin master. Nós vamos puxar a atualização que está na branch master. E aí a gente atualiza, certo? E agora a gente muda para git checkout a branch que deu problema, né? Então é feature da2 criando um conflito. E vamos ver o que aconteceu lá. Aqui não aconteceu nada, certo? Então, mas Diego, você disse que era para mudar. Claro, o que aconteceu? A minha branch não está atualizada com a master. É aí que entra o comando git merge. Nós vamos fazer uma mistura da minha branch master principal com a minha branch que eu estou fazendo outra ferramenta. Então a gente dá git merge e o nome da branch que a gente quer trazer para dentro dessa branch. Veja que estamos na branch feature, né, criando um conflito. E eu quero puxar a branch master para dentro dessa branch. Então vamos lá, git merge master. E quando apertar enter, olha só o que vai acontecer. Ele dá aqui, ó, mesclagem automática de teste
não deu certo, há conflito de mesclagem. Então, o merge automático falhou. Corrija os erros e então você comita os resultados. Quando a gente vem aqui no Visual Studio Code, olha só como é legal. O Visual Studio Code ele já diz pra gente que a mudança que eu fiz nessa branch é esta aqui. E a mudança que foi feita na branch e está aceita na master é essa aqui. E agora, qual é a branch que eu devo aceitar? Eu posso aceitar as duas, né? Então, se eu clicar aqui, ele aceita as duas. Ou então, se eu vir aqui e apagar isso, e eu aceitar, certo? Ou então, eu posso apagar isso e isso tudo aqui e aceitar somente esta frase. Ou posso apagar as demais e deixar somente esta frase, tá bom? Aqui no Visual Studio Code fica aceitar a mudança atual ou aceitar a mudança que já veio, né, da Branch Master. Então, o que você acha? Aceito a minha ou aceito a que já estava, né? Então, geralmente, às vezes acontece de você estar fazendo um trabalho, uma tarefa no estágio ou no seu trabalho e uma pessoa terminou primeiro que você e a, a função dela era mais necessária, né, para aquele momento. Então, o revisador lá, né, o revisor do código aceitou e quando você foi fazer o seu pull request, o seu PR, já havia uma modificação no mesmo arquivo que você estava trabalhando. E aí você pergunta, e aí, chefe, é para eu aceitar aqui os dois, é para eu deixar só a minha, deixar só a dele, né? E aí ele vai te instruir, não, deixa os dois, então você vem aqui accept both changes, né, que vai aceitar as duas mudanças, accept both changes, isso. Ou então deixa a que já estava, a sua não é mais necessária, então você aceita somente a que veio e implementa outra coisa, né? Ou então você aceita a sua e deleta a que veio, que geralmente não é o caso. Então o que a gente pode fazer? A gente pode aceitar as duas, né? Que é isso que eu vou fazer, vamos aceitar as duas. E aí ele mostra aqui, agora estamos na quarta aula, eu criei o caos, né? E aí agora a gente faz o que? Git status, ele vai dizer que não há mais conflitos, né? Os conflitos foram, entre aspas, resolvidos, ele só é resolvido até eu comitar e enviar. Então vamos lá, git commit -am conflitos resolvidos. Então a gente vai empurrar agora para o nosso repositório remoto na branch que a gente está, que é a feature 02, criando um conflito. Diego Chacan, a senha, e ele vai enviar. E se a gente voltar aqui no curso Git, no pull request que já foi criado, não precisa criar de novo, criando um conflito, e aí ele vai fazer a análise e diz que não há mais nenhum conflito com a branch principal e a gente pode fazer o pull request. Então a gente confirma o merge e quando a gente for lá na branch master e ver o nosso arquivo, vai estar as 3 linhas que a gente resolveu o conflito. É muito legal, né, trabalhar com Git e GitHub. Quando você aprende o fluxo, fica tudo mais fácil, tá bom? Então não tem como você não precisa se estressar, você não precisa ficar louco. É o passo a passo, é o basicão e você vai aprender tranquilo e calmo, tá bom? Então não se preocupe não, cara, vai dar certo. E aí eu acho que você conseguiu entender um pouco da questão das branches, né? Você viu como a gente criou, né? A gente adicionou os arquivos, a gente fez o commit, a gente empurrou para a origem da branch criada, a gente fez
o git merge, certo? E aqui um pouco do que serve, né? As branches servem para proteger o código principal, o merge serve para adicionar código novo ao nosso código principal, uma nova alteração. É uma boa prática quando a gente está trabalhando em projetos, sempre criar branches, né, para se trabalhar, porque isso deixa a gente seguro, né, de a gente trabalhar, a gente vai receber todo o código, né, do projeto. Não é que ele vai ser replicado, mas ele vai tirar um snapshot, né, como se fosse um print de todo o código, e a gente pode utilizar aquele código. Depois só as alterações é que são movidas, né? E é o conhecimento necessário para o nosso próximo passo. Eu coloquei aqui o nosso título, né, de GitHub cooperando com projetos, é porque justamente a gente precisa saber o que é Git merge, Git branch, né? A gente precisa saber o que era conflito, e agora a gente vai poder clonar um repositório e poder trabalhar, né, ajudando outros projetos, né? E na próxima aula a gente vai ver como é que a gente faz isso. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.